dia, gente. Hoje nossa aula é voltada para a continuação do assunto que a gente já começou, que é a relação dos verbos e os pronomes. Bom, a gente já viu, por exemplo, o verbo gostar, que é a mim me gusta, o verbo doer, que é a mim me duele. E a gente tem que aprofundar mais, lembrando que existem 3 situações que vocês têm que estudar. Primeiro, os verbos pronominais, temos os verbos reflexivos e temos os verbos recíprocos. Bom, os pronominais são os verbos que são conjugados com o uso de um pronome. São utilizados com o uso de um pronome. Bem aqui, ó. Aí sim você pode determiná-los como reflexivos ou recíprocos. A tabelinha está lá na frente dos conteúdos. Observa bem aqui. Me orgulho de ser su hijo. Olhem essa frase bem aqui. Nós temos o verbo orgulhar e o pronome me, que é um pronome complemento direto, né? Nós temos aquele me, te, nós e os, que eu coloquei bem aqui, ó, já são conhecidos de vocês. Então, a gente tem que saber associar corretamente o pronome. Por quê? Porque o pronome tá bem aqui, ó, ele deve concordar, o sujeito e o pronome, eles devem concordar em número e pessoa. Eu, primeira pessoa do singular, me. Tu, segunda pessoa do singular, te. Ele ou ella ou usted, terceira pessoa do singular, se. Primeira pessoa do plural, nosotros, nosotras, nós. Segunda pessoa do plural, vosotros, vosotras, os. E ellos, ellas e ustedes, terceira pessoa do plural, se. Então, esse se bem aqui, ele tem essa característica, ele é o mesmo, tanto para a terceira pessoa do singular, quanto para a terceira pessoa do plural, certo? Olha bem aqui o que eu acabei de falar. Esse verbo orgulhar, que foi o exemplo que eu dei, ele não é um reflexivo. Não, vamos analisar aqui. Um verbo pronominal é geralmente aquele verbo que vai indicar uma ação. Essa ação, ela tem um agente. E vai ter outro paciente, como a gente chama. Se eu digo assim, no português mesmo, eu digo assim, Paulo comprou um livro. Quem praticou a ação? Paulo. Quem sofreu a ação? O livro. Paulo, você comprou um livro. Paulo, tem 2 formas de colocar, ó. Paulo comprou um livro. Paulo é o agente, quem praticou a ação. Livro é o paciente. Paulo, você comprou um livro. Observe a diferença das 2 frases. Na primeira eu disse, Paulo comprou. Então, ele comprou um livro que ele pode ter comprado, pode ter sido para ele ou como para outra pessoa qualquer. Ele pode ter comprado um livro para dar de presente, por exemplo, para Tereza. Mas se eu tenho uma frase, Paulo, você comprou um livro, você indica que ele comprou o livro para ele mesmo. Mas isso não significa dizer que seja um verbo reflexivo, porque no verbo reflexivo você pratica e você sofre a ação. Nessa frase continuou, Paulo praticou a ação e quem sofreu a ação foi o livro. Certo, gente? Tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Quando a gente estiver falando, por exemplo, de verbos reflexivos, aí sim a gente tem que tomar muito cuidado com esse nome aqui, reflexivo. Por quê? Gente, o verbo reflexivo é aquele que o sujeito pratica, como eu acabei de falar, o sujeito pratica a ação e o sujeito sofre a ação. Certo? Então, são verbos cuja a ação acontece em torno de 2 ou mais pessoas, coisas ou animais. E que, ó, indica uma ação. O sujeito, portanto, vai ser agente e paciente. Ele é agente porque ele pratica, ele é paciente porque ele sofre. Então,
É uma ação que acontece em torno de duas ou mais pessoas, coisas ou animais. Indica uma ação. O sujeito, ele é agente porque ele pratica, ele é paciente porque ele sofre a ação. Observem essa frase aqui. Nos arreglaremos para a boda de Maria em mi casa. Observem. Nós nos arrumamos, certo? Vamos analisar aqui. Onde é que está o pronome? Onde é que está o pronome? Bem aqui, ó. Lembrem que nós, em espanhol, é nosotros ou nosotras. Então, esse nós aqui é o pronome chamado de pronome reflexivo, certo? Ele é chamado de pronome reflexivo. Nos arreglaremos. Quem está se arrumando? Nós. Quem está sofrendo a ação? Nós. Ou seja, nós praticamos a ação de nos arrumar e nós sofremos a ação de estarmos sendo arrumados por nós mesmos. Então, o verbo reflexivo, ele não é difícil. Ele é um verbo fácil, desde que você entenda essa questão do agente e do paciente. Certo? Ó, bem aqui outra definição que eu achei muito boa. Reflete uma ação sobre o mesmo sujeito. Ou seja, o sujeito faz e ele mesmo sofre a ação. O sujeito e o objeto são as mesmas pessoas. Então, vocês entenderam o que eu estou dizendo? Ó, eu me afeito. Eu faço a barba. Quem pratica a ação? Eu. Primeira pessoa de singular. Quem sofre a ação? Eu também. Eu faço a barba. Eu estou tendo a minha barba feita. Então, o sujeito, ele pratica a ação. Agente. O sujeito sofre a ação. Paciente. E qual é o pronome pessoal? Eu. Bem aqui o eu. Aí eu pergunto para vocês. Bom, eu sei que o pronome pessoal é o eu. E quem é o pronome reflexivo? Me. Quem é o pronome reflexivo é o me. Não confundam. Eu é o pronome pessoal eu. Me, este me bem aqui que eu circulei, ó. Este me, ele é o pronome reflexivo. É o que indica que a ação está... É que o sujeito, ele é o praticante da ação e é quem sofre a ação. Então, o sujeito, no momento que pratica, ele é o sujeito, como eu já disse. Claro, óbvio. Mas no momento que ele sofre a ação, ele passa a ser o objeto. Então, quando ele pratica a ação, ele é o sujeito. Quando ele sofre a ação, ele é o objeto. Certo? Existem situações que determinam muito bem quem é o verbo reflexivo, porque os verbos reflexivos obrigatoriamente são verbos transitivos. Isso é típico. Porque a frase precisa ter um sentido. Então, ela precisa de um complemento, ela precisa de uma continuação. Por isso, vocês têm que ter uma certeza. São sempre verbos transitivos que vão ser os verbos reflexivos. Então, para ser um verbo reflexivo, tem que ser um verbo transitivo, certo? Tá bem aqui um exemplo, ó. Eu me lavo a mim mesmo, certo? Eu me lavo, ou eu me ducho. Quem pratica a ação, eu. O verbo lavo. Quem é o reflexivo? É o me. Esse é o meu pronome reflexivo, certo? Observa bem aí o que eu coloquei, ó. Quando fazemos a tradução, a frase fica sem sentido. Eu dou banho em mim mesmo. Eu banho a mim mesmo. Fica estranho. Que teria que ser para você entender, ó. Eu me lavo. Pronto. Eu me ducho. Eu me banhei. Então, quando você coloca eu e mesmo, a mim mesmo, eu mesmo,
fica meio estranho. Você está fazendo o que a gente chama de redundância. Você está sendo repetitivo na frase. Se sou eu, é a mim mesmo. Certo? Cuidado, tradução ao pé da letra, ela tem esse problema. Qualquer idioma, eu não falo só de espanhol, mas de inglês, francês, qualquer idioma, qualquer, seja ele qual for. Quando você traduz ao pé da letra, não dá certo. Não dá certo. Por quê? Porque existem as estruturas que devem ser adaptadas, as estruturas gramaticais. Elas têm que ser adaptadas. Os verbos reflexivos em espanhol têm essa característica. Se você traduzir o verbo reflexivo ao pé da letra, a frase fica feia, ela soa estranha, ela soa repetitiva. Como diz aqui, ó, eu tomo banho, já fica entendido que fui eu que tomei o banho, eu pratiquei a ação, eu sofri a ação, eu dou banho em mim mesmo, aí fica estranho. É como se eu dissesse assim no português, eu me alimentei a mim mesma. Eu me alimentei a mim mesma. Olha que coisa mais absurda. E eu me alimento. Pronto. Eu que me alimentei, eu comi. Aí se eu for trazer ao pé da letra, eu me alimento, ó. Eu me alimentei a mim mesma. Muito repetitivo e uma tradução grotesca. Grotesca e erradíssima. Então, tome muito cuidado com essa característica dos reflexivos. A gente vai trabalhar bastante tradução, viu, gente? Então, tome muito cuidado porque eu estou falando agora para vocês. Verbos reflexivos. Os verbos reflexivos são os verbos cuja ação é realizada por duas ou mais pessoas de forma simultânea, ou seja, ao mesmo tempo. Então, vamos lá, verbos recíprocos, lembrem disto. Quando duas ou mais pessoas, elas vão realizar uma ação ao mesmo tempo, de forma simultânea. Nós chamamos por teléfono, conversamos, ou seja, ao mesmo tempo que eu estou conversando, por exemplo, com o Glauber no telefone, eu estou falando com ele, ele está falando comigo simultaneamente. Então, isso é a característica do verbo recíproco, certo, gente? Esses verbos geralmente são construídos como pronomes reflexivos. Quem são os pronomes reflexivos? A gente já viu: me, te, nós, os. Mas o que vocês precisam lembrar é dessa palavrinha, ó, reciprocidade da ação. Ações que acontecem mutuamente, ao mesmo tempo, certo? Então é muito importante vocês tomarem cuidado com isso que eu tô falando. Tá bem aqui, ó. Observem aqui, ó. Ao colocar uma das expressões citadas, a frase ficará: nós chamamos por teléfono um com el outro. Precisa eu dizer isso? Conversamos por telefone um com o outro. Bom, se eu estou conversando no telefone com o Glauber, é claro que ele está conversando comigo também. É uma ação recíproca, é simultânea. Então, é como eu digo, cuidado com a tradução. Não existe uma necessidade de eu explicar, porque fica ambíguo. Conversamos por telefone um com o outro. Ninguém pega um telefone para conversar sozinho. Então você subentende que se eu estou no telefone é porque tem alguém do outro lado que também está conversando comigo. Então isso é o que a gente chama de reciprocidade. Vamos continuar. Aí nós temos o verbo gostar, apetecer, interessar e encantar. Esses verbos, eles são muito importantes, porque eles têm uma conjugação completamente diferente no espanhol. Observem bem aqui, ó. Vamos entrar bem aqui, relembrando, eu ia saltar, relembrando, o verbo gostar não pode ser utilizado com a preposição de no espanhol. Lembra, no português eu digo assim, eu gosto de chocolate, tá bem aqui, ó. Eu gosto de chocolate. Ficou feio aqui, deixa que eu risquei em cima, né? Vamos ajeitar aqui, ó.
Eu gosto de chocolate, é a tradução do português, mas no espanhol, ó, a mim me gusta el chocolate. Eu não posso simplesmente pegar e dizer a mim me gusta de chocolate, jamais. Não se usa a preposição de com o verbo gostar. Observe aqui os exemplos, ó. A mim me encanta, a nós outros nos gustam, a Marco não lhe interessa. Então, muito cuidado, porque do mesmo jeito de gostar, encantar, interessar, apetecer, doler, nenhum desses verbos que se conjugam igual ao verbo gostar, aceitam a preposição de. Eles não aceitam a preposição de. Aqui a tabela que eu falei para vocês. Essa tabelinha é muito importante para vocês, para a questão da conjugação, ó. Deixa eu descer aqui ela. Ó, a mim me gusta, a ti te apetece, a ti te encanta, a mim me encanta. Ó, a nós outros nos gustam, a nós outros nos encanta, nos apetecem. Sim, professor, e por que tem gusta e gustam? Vocês lembram? Isso é válido para todos esses verbos, encantar, apetecer, interessar. Veja bem, se eu coloco aqui, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. A nós outros nos gustam. Se eu fosse dizer que eu gostava do meu irmão, tá no singular, a mim me gusta mi hermano. Se eu tenho mais de um, a mim me gustam mis hermanos. Então, o acréscimo do N é quando o complemento vai estar no plural. Bom, gente, aqui tem outros exemplos, né? Eu até coloquei aqui, veja esses exemplos que são muito utilizados. O aluno que estuda espanhol comete muito esse erro. A mim me gusta estudar e eu gusto. A mim gusta. Não, a forma correta é a mim me gusta. Nem só o me, nem só o mi e o jo jamais. O verbo gostar, ele obrigatoriamente, ele é um verbo junto com apetecer, encantar, doler, interessar, que exige o uso do pronome, dos pronomes que acompanham os verbos, os pronomes reflexivos e os pronomes complementos. Você nunca vai usar um pronome pessoal, yo, tu, ele, usted, nós outros, vosotros, ellos, ustedes. Nunca vai usar um pronome pessoal com esses verbos que a gente está estudando, certo? E eu espero que vocês deem uma boa lida em todo esse material, tá bom, gente? Ele é um material complexo, eu tentei simplificar com vários exemplos do que é certo, do que é errado, para que vocês possam estudar corretamente. Bom, vamos ficando por aqui hoje. Um bom dia a todos e bons estudos.